seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Oi, pessoal! Oi, pessoal, sou o Dolinho. Hoje, no nosso 7º episódio do Papo de Cristão Católico, entrevistaremos a Lorraine. Ela é membro do grupo de jovens iluminados pelo Espírito. Boa noite, Lorraine. Boa noite. Desde já eu quero agradecer a sua presença e o seu sim estar participando aqui com a gente. Ô, Lorraine, para o pessoal que não te conhece, conseguir entender melhor quem é a Lorraine. Bom, quem é a Lorraine? A Lorraine é uma garota que gosta de ficar na dela, não tem muitos amigos, uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas, gosta sempre de estar por dentro das informações, e também uma pessoa que, vamos supor, como que eu posso dizer? Uma pessoa assim que quando você tem assim a amizade, é uma pessoa que você pode confiar, sabe? Que eu estarei ali disposta pra tudo e que... eu acho que é isso. Tá. Lorraine, fala pra gente um pouquinho como que iniciou a sua caminhada, os seus trabalhos que você desenvolveu e vem desenvolvendo na comunidade. Bom, a minha caminhada se iniciou praticamente com a Marilza puxando, né, pra poder fazer catequese, pra poder crismar. Por causa que eu batizei em 2014, né, então o processo foi tudo muito rápido pra poder crismar, não com uma idade muito avançada. E a partir de então eu comecei a minha caminhada, só que na catequese eu ainda não dava muita, vamos supor assim, atenção para as coisas de Deus. Eu ia mais pra poder, por ir mesmo, mais pros amigos, as nossas reuniões eram no domingo. Aí teve um dia que a Alexa foi lá na nossa catequese e convidou a gente para participar do grupo de jovens. E como eu vinha de uma igreja evangélica, a minha mentalidade no grupo de jovens era pra gente se reunir na igreja para poder ensaiar uma música apresentada na igreja. E tipo, era essa mentalidade que eu tinha. E na hora que eu cheguei no grupo de jovens, naquelas cadeiras lá, tipo, eu sozinha, eu não fui com ninguém, não fui com nenhum amigo. Aí, totalmente diferente, sabe? Daí a Alexa começou a falar, teve animação, teve uns louvores, eu falei, nossa, que interessante. E a partir de então eu comecei a frequentar o grupo. E daí já veio a oportunidade de fazer o mini TLC e o TLC, e aí foi onde eu praticamente engrenei dentro da igreja, né? Por causa que na catequese eu tinha uma visão muito superficial do que era a igreja católica, como que era Jesus, a questão de Maria. Aí no TLC foi que onde eu tive esse aprofundamento, só que ainda foi assim muito pouco, né? E foi aí que desde então eu venho cultivando esse conhecimento, essa intimidade com o Senhor. E é nóis. Entendi. E nessa sua caminhada, dentro da Igreja Católica, qual o trabalho que você desenvolveu que mais te alegra em olhar e falar, nossa, eu participei disso, é uma coisa que permanece viva em você? Olha, uma das coisas assim que eu mais participei e que mais alegra assim, foi quando eu fui catequista, né? Que, vamos supor, eu tive aquela oportunidade de transmitir para outras pessoas aquilo que eu tinha de conhecimento na fé. E pra mim foi algo assim muito que acrescentou bastante na minha vida, por causa que me fez entender e compreender, né, como que vamos supor assim, é um tanto complicado você lidar com um adolescente na catequese. E foi aí que me despertou esse desejo, e foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, sabe? Porque foi na catequese que eu pude, assim, ter maior, assim, como pode dizer, intimidade com o adolescente, poder conversar com ele, poder estar ali para ajudar, para conversar, não ser
vestir aquela armadura de que eu sou seu catequista, você merece respeito. Não, era como se fosse um encontro onde fôssemos amigos e ambos compartilhavam sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a fé. Você citou pra gente o TLC, aí na sua caminhada. Qual TLC você fez e o que o TLC representou na sua vida? Ele ainda permanece vivo em você? O que você, aqueles 3 dias que você passou, influenciam nas suas atitudes hoje? Então, eu fiz o 113º TLC e o tema foi Escolha a Melhor Parte. E o que ele influenciou em mim foi muitas coisas, que nem ele foi o estopim para eu permanecer firme na igreja e não abandonar ela até os dias de hoje. E ele permanece firme mais esse tema, que me faz sempre, quando eu me recordo do TLC que eu fiz, me faz sempre recordar de que eu preciso escolher a melhor parte, que é estar na presença de Deus, é buscar ter essa intimidade com Deus, ou seja, a melhor parte é poder participar da igreja católica para mim. Então é isso que me faz permanecer firme dentro da igreja hoje, é olhar para tudo aquilo que eu vivi naqueles 3 dias e buscar, viver o 4º dia a cada dia, no nosso cotidiano, nossa realidade. Sim. Lorane, você citou que você veio de de um outro segmento cristão, de uma outra religião, do segmento evangélico. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos evangélicos. Tenho grandes amigos em várias religiões, segmento evangélico, no segmento cristão, né? Mas o que mais te chamou a atenção na Igreja Católica? Olha, gente, é muito bizarro falar isso, mas o que mais me chamou a atenção na Igreja Católica foi o seguinte fato. Vocês sabem onde eu moro, é um lugar meio que distante de onde fica todas as igrejas da cidade, praticamente. Aí, eu ia pro culto 7h30, o culto acabava muito tarde. E a minha mãe tinha muito medo de deixar eu ir pro culto sozinha, porque não tinha ninguém que me trouxesse. Depois eu falei assim, então tá bom, então eu vou olhar assim na minha cidade e ver alguma igreja que eu posso participar. E foi onde eu falei assim, então eu vou participar da igreja católica, porque a missa começa 9h da manhã e acaba 10h da manhã. Foi esse o meu pensamento na época de vir pra igreja católica, porque não tinha ninguém que me acompanhasse na igreja evangélica. Aí foi onde eu falei assim, então eu vou ir pra igreja católica, porque lá a missa é 1 hora só, então não vai ter perigo de eu sair à noite de casa, por causa que é tranquilo, não vou encontrar ninguém, então vai ser suficiente. E foi aí que eu fui buscando, fui indo na caminhada, se aprofundando mais e que me fez, me encontrar dentro da igreja católica, né? Eu entrei com 14 anos de idade, então não foi assim algo que descendeu dos meus pais, eu fui por livre, espontânea vontade, por livre escolha. Tá. E é interessante quando a gente fala, quando eu faço a pergunta, o que te chamou a atenção na igreja católica, é que assim, talvez a gente participa de uma determinada religião e às vezes a gente não se encontra, né? E a gente busca o melhor local onde a gente possa entender melhor a palavra. E os nossos irmãos evangélicos, eles vêm desenvolvendo um trabalho bem interessante também nessa época de pandemia, desenvolvendo um trabalho de evangelização, utilizando também a internet, usando todos os meios e tentando levar um pouquinho de Jesus Cristo para as pessoas. Por isso eu mando um grande abraço mesmo para eles. Tem alguns amigos aí que vêm desenvolvendo um trabalho, nossa, excelente. E parabéns a todos, é isso aí. A gente que está no segmento cristão, a gente tem que caminhar de mãos dadas, né? Lorane, e nos dias de hoje, você acha difícil ser uma jovem seguidora de Cristo? Olha, eu acho difícil, porém não é impossível. Que nem uma frase de São Francisco de Assis que diz assim: prega o evangelho, se for preciso utilize de palavras. Ou seja, São Francisco estava querendo nos ensinar que era preciso pregar o evangelho com a vida. E é aí que entra aquele como que eu posso dizer? Aquele entendimento de que eu preciso olhar para que Jesus foi e tentar aplicar aquilo na minha realidade. E olhando hoje para a realidade que está o mundo, para a realidade que é o nosso cotidiano, a gente enfrenta assim muitas dificuldades, porque muitas coisas que chamam a nossa atenção durante o dia. E se você assim não tiver assim uma determinada determinação daquilo que você se propõe a viver, você vai chegar a um certo momento da sua caminhada que você vai cair. Mas é aí que você não pode
continuar caído, mas é aí que você precisa se recordar daquele mesmo desejo que você teve no início e retomar a sua caminhada. E por isso que me faz assim compreender de que viver hoje, ser católico, ser cristão hoje, nos tempos de hoje, é algo assim que requer muita entrega a Deus e muita oração. Por causa que a oração é algo assim muito fundamental na vida de um cristão e é aquilo que vai sustentar ele na sua caminhada, tanto dentro da igreja quanto fora, né? Por causa que o cristão tem a sua caminhada dentro de uma paróquia, mas também tem a sua caminhada no serviço, tem a sua caminhada dentro da sua casa, tem a sua caminhada na vida social como um todo. Tá. Ô Lorane, o que você sente em servir? Servir ao próximo, servir à comunidade? Que sentimento isso te traz? Pra mim, me dá um sentimento assim de paz. Por causa que é muito tranquilizante pra mim transmitir aquilo que Deus me transmitiu para que outras pessoas também tenham conhecimento. Então é isso que me transmite. Me transmite paz e também muita gratidão por tudo que o Senhor faz na minha vida. Porque que nem eu digo que o que eu sei sobre Deus e sobre a igreja hoje é graças a Deus. Porque se fosse olhar pra mim, eu não sou merecedora de nada. Então eu gosto muito de poder transmitir aquilo que eu sei para outras pessoas e que outras pessoas também tenham conhecimento daquilo que eu aprendi, porque, tipo, eu amo, assim, estar numa roda de amigos e poder partilhar sobre a fé, poder partilhar sobre Deus. Isso pra mim, sabe, é algo que alegra meu coração. Sim, é o ser sal da terra e luz do mundo, independente do ambiente que você está. Muitas vezes a gente encontra pessoas que é o religioso só dentro da igreja, só dentro daquelas 4 paredes ali e fora, não dá um testemunho daquilo que se propõe a fazer dentro da igreja. Quando sai para a comunidade é uma pessoa totalmente diferente. Né? Tipo, guarda a fé dentro do povo. Isso. E assim, você já enfrentou alguma barreira para servir? Ou algum obstáculo? Você tem que passar por algum obstáculo? Talvez pessoas não entenderam que naquele momento você precisava servir, você precisava se dedicar e você teve que lutar contra isso? Não, eu não tive nenhum impedimento, não. Mas, assim, algo assim que eu carrego comigo que me é muito dificultoso de poder lidar é no meu serviço. Por causa que muitas vezes acontece algumas coisas, alguma conversa, porque a maioria que tem lá é homem. Aí eu entro meio que nessa insegurança, sabe? Né? O que eu faço, se eu fico quieta, se eu falo alguma coisa. Mas assim, eu não deixo aquilo me vamos supor, contaminar, no sentido de não deixar me levar pelo que eu escuto das pessoas. Mas o tempo todo, assim, que tô lá no meu serviço, que eu escuto alguma coisa que é contrária à minha fé, ou presencio alguma atitude, alguma ação que não me agrada, eu, assim, no meu interior peço pra Deus, eu entrego pra Deus para que, sei lá, Deus tenha misericórdia da vida daquela pessoa. E o tempo todo eu fico falando pra Deus que eu busque ser aquilo que eu sou, não por merecer aplauso, por merecer elogio das pessoas, mas porque eu tenho convicção da fé que eu exerço e que eu não tô lá pra agradar pessoas e nem pra receber tapinha no ombro das pessoas, pra assim, olha, a pessoa certa, a pessoa correta. Não, eu sou aquilo que minha fé, que eu sei da minha fé e que eu quero que as pessoas também conheçam, né? Por causa que nem a gente escuta muito, que a gente muitas vezes é a Bíblia, né? Muitas vezes nós somos a Bíblia que os outros vão ler na rua, uma coisa assim. E é isso que eu me policio muito pra ser. Por causa que não é uma tarefa fácil, por causa que muitas pessoas com pensamento diferente, com ideologia diferente, mas nem por isso eu fico falando, apontando minha opinião. Só fico na minha e pedindo pra Deus ter misericórdia na vida dela. Tá. Quando a gente fez o convite para você participar com a gente, eu falei sobre um tema com você. Você lembra qual? Uhum. O poder da oração. E qual o significado da oração, Lorane?
O significado da oração é você se comunicar com Deus, você buscar ter uma intimidade com Deus, se relacionar com Ele, falar com Ele sobre tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você enfrenta e também poder ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E na sua vida e na vida de todos, né, de todos os cristãos, qual a importância da oração? A oração é como se fosse aquilo que mantém a pessoa firme na caminhada dela. Por causa que a oração é aquilo que nos fortifica, aquilo que nos fortalece para cada vez mais continuar firme na caminhada. Porque muitas vezes, na nossa caminhada dentro da paróquia, ou dentro de casa, ou no trabalho, em qualquer outro lugar, muitas vezes a gente vai enfrentar muitas dificuldades, muitos espinhos no meio do caminho, muitas cruzes. E é aí que, se o cristão não estiver enraizado, não tiver uma vida espiritual, uma vida de oração, de intimidade com Deus, é aí onde muitas vezes nós caímos. Falo isso por experiência própria de mim mesmo. Diversas vezes da minha caminhada com Deus, os momentos que eu mais caí, foi os momentos que eu parei totalmente de cultivar a minha intimidade com Deus, e foi onde eu vi a minha vida definhando. Eu vi onde muitas coisas da minha vida velha estavam voltando para a minha vida de agora, e que era preciso eu me alicerçar em Deus, porque Ele que é a nossa rocheira, Ele tem que ser a nossa base, e é Ele que nos fortalece para poder continuar firme mediante as dificuldades, mediante os julgamentos, mediante tudo aquilo que muitas vezes a gente enfrenta, que é dolorido. O engraçado disso tudo é que às vezes as pessoas acham que oração é uma via de mão única, onde você dobra o seu joelho e só pede: Deus, me dá isso, eu preciso daquilo, e não é. Oração é um momento que você precisa abrir o seu coração para ouvir também que Deus te fala. Que muitas vezes as pessoas falam assim: eu não consigo ouvir, Deus não dá a resposta. Peraí, mas você abriu o coração e os ouvidos para ouvir a voz de Deus? Ou você só dobra o seu joelho para pedir, para impor? Né? Então acho que a oração também é uma via de duas mãos. A gente vai pedir, sim, mas também lembrar de agradecer. Sim. Outro ponto, eu lembro que a irmã Carmen, das Pequenas Missionárias Eucarísticas, elas estavam aqui em Canetar. Um dia a gente conversava sobre oração com ela, ela disse o seguinte, foi muito interessante, eu lembro até hoje disso, que a oração é a junção de orar mais a ação. Ela disse: não vai adiantar nada você dobrar o seu joelho e ficar pedindo, se você não tem boas ações e boas atitudes e não se levanta e coloca Deus em primeiro lugar e vai atrás daquilo que você pediu também. Deus, Ele dá chuva para todos, Ele dá o sol para todos. Porém, se eu quiser tampar o sol, eu pego um guarda-chuva e bloqueio ele. E muitas vezes a gente faz isso com nossos sonhos. A gente pede para Deus, mas não se levanta e vai atrás. Acho que é assim, Deus vai te dar porque eu pedi, e não consegue ouvir a voz de Deus, para que você possa tomar o caminho certo, para conseguir aquilo que você pede. Baseado nisso, Lorane, você acha que tem uma maneira de orar? Como orar? Como que eu devo orar? Será que tem essa receita? Olha, na minha mais sincera opinião é que orar vai muito mais do que aquelas orações prontas que muitas vezes a gente vê. Muitas vezes a gente pega um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, e aquilo é como algo monótono. Então, pra gente assim ter, vamos supor, uma experiência profunda de oração, é a gente buscar se silenciar, buscar, vamos supor, limpar o nosso subconsciente, assim, a nossa mente, silenciar aquela voz, porque muitas vezes eu posso estar parada, não estar falando nada, mas a minha mente está borbulhando de coisas. E é aí que eu devo parar, silenciar a minha mente e começar, sabe, a minha conversa com Deus, seja ela verbalizada ou seja ela mental. E muitas vezes a gente precisa meio que quebrar de que eu só posso orar quando eu estiver dentro de uma igreja ou só quando eu estiver dentro do meu quarto. Não, a oração ela se estende a muito mais lugares do que isso. Claro, é essencial na vida do cristão ele parar um minuto do seu dia, seja na igreja, ou seja dentro do seu quarto no silêncio, e meditar, conversar com Deus no secreto, mas também, vamos supor, arrastar isso para o seu dia. Porque você não vai poder ficar orando o dia todo, porque você tem seus afazeres para fazer. Então é aí que você deve buscar estar sempre em constante intimidade com o Senhor. Seja no seu serviço, seja quando você está se dirigindo para o seu serviço, seja quando você está fazendo os afazeres dentro da sua casa, seja no momento dos estudos.
né? A todo tempo consagrando, entregando a Deus e, vamos supor, qualquer dificuldade, qualquer coisa, sabe? Tá conversando com Deus, sabe? Naquela, como se fosse assim, aquela conversa entre pai e um filho, né? Vamos supor, o mais singelo possível, o mais simples possível, né? Essa é o que muitas pessoas precisam entender. Porque muitas vezes nós católicos temos aquela visão de que oração é só rezar o Pai Nosso, rezar o terço, fazer novena. Não, a oração é muito mais que isso. A oração é aquela que você, no íntimo do seu coração, faz a Deus e verbaliza muitas vezes. Tem uma santa da Igreja Católica que diz que só simplesmente o ato de você pensar em alguém, você já está orando por ela. Isso foi algo que me marcou bastante. De que eu não preciso muitas vezes verbalizar, usar de palavras para apresentar a Deus alguma intenção. Só de pensar naquilo, Deus já está sabendo daquilo que eu estou pensando. E aí que vai aquele discernimento de que tudo que eu faço, Deus sabe. Nada está secreto de Deus. Sabe, seja, sei lá, quando eu estou na internet, seja quando eu estou numa roda de amigos, Deus sabe de tudo o que acontece. E aí que a gente busca estar nessa constante amizade com o Senhor, porque é uma amizade, né? Muitas vezes a gente acha que Deus Todo-Poderoso não pode chegar até nós, e Ele chega, sabe? Ele chega no simples do nosso coração, no simples das nossas ações, da mais sincera e pequena ação que a gente faz. Ele compreende e Ele entende isso. E aí que eu entendo que é isso que Deus é. Deus é o simples, né? Deus é o simples, o puro. E não precisa de complicações, porque muitas vezes nós mesmos complicamos Deus e sendo que Deus não é complicado. E pra mim é isso, sabe? A oração é algo simples, é algo singelo, é algo que parte do íntimo do coração da pessoa. Sabe, muitas vezes a gente não tem nem palavras pra dizer a Deus. Nem teve um momento assim de orações assim que eu tava com o coração assim tão angustiante. A única coisa que eu poderia dizer pra Deus era as lágrimas que saíam do meu olho. E isso também era uma forma de oração. Seja também quando você está cantando, muitas vezes a canção que a gente canta é uma forma de oração para Deus. É isso que o João Henrique, meu namorado, fala. Que muitas vezes ele não pode estar com o joelho dele dobrado no chão, mas ele canta muito no violão e aquilo é uma forma de oração para ele. Isso é uma forma de ele estar em intimidade com o Senhor. E isso me fez entender de que Deus está... A gente pode orar das mais diversas formas, mais diversos jeitos. É interessante que acho que a oração é tudo aquilo que nos direciona a Deus, que eleva o nosso pensamento, leva nosso sentimento, nosso coração a Deus. É tudo uma oração. Eu vi um dia o pastor Samuel Mariano e ele falava isso, que a pessoa relatou para ele que uma vez não conseguia falar com Deus, mas cantava. Então a música também é uma forma de oração, tem várias maneiras da gente alcançar a Deus. No pensamento, na oração, às vezes as lágrimas, Deus entende, Deus sabe tudo aquilo que a gente está sentindo, que a gente está passando, né? Mas é isso aí, Lorane. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar participando com a gente. E galerinha, esse foi o nosso Papo de Cristão de Frente com Adão de hoje. Entra no nosso canal, vai lá, curte, se inscrevam, compartilhem. E até a próxima, que Deus abençoe a todos. Oi? Apelido não pode ficar bravo. É verdade. Ficar pega, cara. Pega. Os caras me chamavam de cara de fuinha na Comanche. Cadê o cara? Olha o caminhão do cara de fuinha. Olha que coisa mais feia, cara de fuinha. O que é fuinha? Fuinha é um ratinho que tem no meio da cana. Tem. Um dia cataram um ratinho daquele na mão. Os caras, aqui uma fuinha, um ratinhozinho feio, né? Os caras olhavam pra mim e olhavam pro ratinho. Eu falei, vê, cara, quer ver? Não parece quase, não. Ah, pronto. Você achou aí, Lorane? Deixa eu ver. Meu Deus. Esse bichinho mesmo. Olha não, vê se eu aguento. Olha. Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que vem de catar lasquinhas de queijo e comer na rua. Prefere 1000 vezes um beijo brilhante da lua. Lua minguante,
fazer da noite escura o nosso altar. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão